Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Estamos no terceiro domingo da Quaresma e a liturgia inicia esta Santa Missa no introito, dizendo para cada um de nós: Oculi mei semper ad Dominum. Os meus olhos estão sempre fixos no Senhor. Se nós buscamos a santidade, meus amados irmãos, o nosso olhar deve sempre estar voltados para o Senhor. E muitas vezes nós temos medo deste olhar de volta de Cristo. Com certeza, ao olharmos para Cristo, Ele olha para cada um de nós também. E muitas vezes desviamos o nosso olhar. Desviamos talvez porque nos achamos indignos do olhar de Cristo, mas talvez desviamos o nosso olhar porque nos sentimos incomodados. Este olhar de Cristo que muitas vezes vai alertar, vai tocar a nossa consciência, dizendo para nós: é preciso mudança de vida, mudança de proceder, é preciso conversão. E nós vemos que estamos tão cheios de pecados, talvez tantos anos sem nos confessarmos, tão distantes de Jesus, e nos incomodamos com este olhar de Cristo. Meus amados irmãos, não deveríamos ter medo do olhar de nosso Senhor. O olhar de Cristo, que é um olhar de compaixão. Se nós olhamos o Evangelho na Sagrada Escritura, São Pedro, que amava tanto o nosso Senhor, que era capaz de dar a sua vida por Cristo, como ele mesmo diz: antes que todos te abandonem, por mais que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Estava disposto a morrer por Cristo. E por este amor que ele tinha por nosso Senhor, ele segue Jesus até o seu julgamento. E ali, diante de uma fogueira, diante das escravas, das servas, ele nega Jesus 3 vezes. E São Lucas, que é o apóstolo da misericórdia, ele vai dizer que Jesus, já esbofeteado, já cuspido, passando de um lugar para o outro, ele olha para São Pedro. E como é belo, meus amados irmãos, o olhar de Jesus. Um olhar de compaixão, um olhar de pena, um olhar de misericórdia e um olhar de perdão. E foi isso que São Pedro entendeu com o olhar de nosso Senhor. Diferente de Judas, que também, ao ser olhado por Cristo, teve uma atitude totalmente diferente. Ele recebeu aquele olhar como um olhar de reprovação, como muitas vezes nós também recebemos o olhar de Cristo. Mas não deveríamos ter medo, meus amados irmãos. Diz São José Maria Escrivá, no número do seu livro Caminho: Deus não se escandaliza com os homens. Deus não se cansa com nossas infidelidades. Nosso Pai do céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo para Ele, quando se arrepende e pede perdão. Nosso Senhor perdoa qualquer ofensa. Por mais que estejamos no fundo do poço, meus amados irmãos, das maiores infidelidades, os maiores pecados, Deus sempre está à nossa espera. Deus não se cansa das nossas infidelidades. Meus amados irmãos, sempre vai existir uma luta na nossa vida. Nós sabemos o que devemos fazer
E nós sabemos o que somos capazes de fazer sem a graça de Deus por causa da nossa fraqueza humana. Sempre vai existir esta luta entre o que nós devemos fazer e o demônio que vai nos incomodar para nós distanciarmos de Deus. O Evangelho vai nos falar sobre isso. Mais uma vez aparece a figura do demônio. Mais uma vez, nosso Senhor vai espantar, vai expulsar o demônio. E o demônio fazia daquele homem mudo, surdo e cego. O demônio faz isso conosco, meus amados irmãos, quando nós pecamos. Nos torna-nos mudos, surdos e cegos. Mudos impede a nossa oração, a oração que é capaz de alcançar tantas graças de Deus. Ele fecha a nossa boca para não mais rezar. Ele fecha a nossa boca, meus amados irmãos, para não confessarmos a nossa fé, o respeito humano que é tão presente muitas vezes na nossa vida. Nós preferimos agradar ao mundo, aos amigos, do que agradar a nosso Senhor. A mudez espiritual também, meus amados irmãos, em confessar o nosso pecado. Reconhecer que nós pecamos. O demônio, ele é tão esperto e tão astuto por isso. Ele faz-nos pecar, nos mostra o pecado como uma maravilha. E depois que nós pecamos, ele faz com que nós não consigamos confessar estes pecados. Talvez estamos tão distantes da confissão por isso, porque nós temos vergonha de abrir o nosso coração, claro, diante do sacerdote, mas ali é Jesus que está presente. Nós temos medo, temos vergonha de abrir o nosso coração para Cristo. E só bastava isso, só basta isso, meus amados irmãos, abrir, rasgar o nosso coração. É o que nós devemos fazer nesta quaresma. Para que prolongar mais tempo a nossa confissão, deixar para depois? Se nós temos o tempo, se nós temos o presente, se Deus toca a nossa vida no dia de hoje, por que deixar para o próximo ano a nossa conversão? O próximo ano é incerto para nós, como o dia de amanhã é incerto para cada um de nós. Essa doença que nós estamos vivendo, esta pandemia, mostra a nossa fragilidade. Nós somos tão fracos, tão pequenos, e pode muitas vezes nos tirar a vida, como tirou de muitos, infelizmente. Nos torna tão vulneráveis. Então, por que deixarmos para depois a nossa conversão? Deus sempre está pronto a nos acolher. Este homem era surdo. Não era capaz de escutar as palavras de Deus, as inspirações de Deus, como também nós não somos capazes de escutar quando estamos no pecado. Há tanto barulho dentro de nós que não escutamos a nosso Senhor. Torna-nos cegos para ver os nossos defeitos e para os perigos do mundo. Como eu disse, meus amados irmãos, Deus é um Pai de misericórdia, sempre pronto a nos acolher. Na parábola do filho pródigo, que foi lida ontem na Santa Missa, este filho que deixa a casa paterna, surdo para as coisas do pai, para os conselhos do pai, atraído pelas coisas do mundo, ele pede parte da sua herança para gastar com o mundo. Meretrizes, mulheres do mundo, bebidas. Mas vai chegar um tempo que ele vai perder tudo. Perde dinheiro, acaba o seu dinheiro, perde os seus amigos. Amigos, entre aspas, porque estes amigos do mundo só vão estar contigo enquanto você estiver algo para dar para eles. Não tendo nada, eles vão te deixar só.
aprendamos, meus amados irmãos, a valorizar aquelas pessoas que vão estar conosco até o fim. Aqueles que realmente importam com cada um de nós. Principalmente, primeiramente, claro, Deus, os nossos pais, que fazem de tudo para nos ver no reto caminho, e os filhos tão ingratos a seus pais como somos ingratos a Deus, ofendem, entristecem tanto os seus pais, que deram tudo, fizeram tudo para que ele seguisse o caminho da santidade, o caminho da religião, frequentaram catecismos, santas missas. Muitos talvez vêm por obrigação, porque os pais obrigam, e fazem certo em obrigar, porque eles querem o seu bem. E se não fosse isso, meus amados irmãos, se não fossem isso, jovens, crianças, aonde vocês estariam? Mesmo obrigando, quantos se perdem? Imaginemos se não obrigassem. E claro que nós não deveríamos vir por obrigação, deveríamos vir por amor a nosso Senhor. Então reflitam sobre isso. Por que eu me sinto obrigado a vir à Santa Missa? Por que eu desagrado tanto aos meus pais, tanto a Deus? Eu não tenho amor a nosso Senhor? Olhemos para a cruz. Será que isso não nos toca, meus amados irmãos, a mudar de vida? Será que isso não nos toca a deixar o pecado, a vida de infidelidade a nosso Senhor? Por que não caem lágrimas dos nossos olhos? Porque somos tão infiéis a nosso Senhor que tanto nos ama. Tempo da quaresma é tempo de conversão, meus amados irmãos. Como este filho pródigo, muitas vezes nós fazemos isso. Estamos apegados ao mundo, gastamos com o mundo. E deveríamos ter a atitude dele de voltar para casa. Esta atitude que é pedida a cada um de nós neste tempo da quaresma, voltar para a nossa casa, voltar para Deus. E Deus, como este Pai, está de braços abertos para nos acolher. E termino, meus amados irmãos, hoje é dia de São Tomás de Aquino, com um pequeno fato da sua vida. Numa oração, num colóquio com nosso Senhor, Jesus vai dizer para ele: Tomás, escreveste tão bem de mim, que queres como recompensa? E São Tomás de Aquino vai responder: nada, Senhor, a não ser a ti. Que seja também a nossa oração no dia de hoje, meus amados irmãos, a olharmos para nosso Senhor no sacrário. Talvez aqueles puderem comungar, receber a Eucaristia. Que queres como recompensa? Nada, Senhor, a não ser a ti. É Ele que é o nosso amigo, é Ele que é o nosso irmão, é Ele que nos ama verdadeiramente, é Ele que nos concede o céu e que quer a nossa felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.